base do nosso tema dessa noite se baseia nos capítulos 40 a 48 do livro do profeta Isaías. E eu quero convidá-lo para que assim nós possamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. O texto básico encontra-se em Isaías, capítulo 40, verso 9. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Repetindo mais uma vez, Isaías capítulo 40, verso 9. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Meus queridos irmãos, certa vez alguém se expressou dizendo, olhe para os outros e você ficará angustiado. Olhe para si mesmo e você ficará deprimido. Olhe para Deus e você será abençoado e fortalecido. Oh, queridos irmãos, pode não ser uma obra-prima da literatura esta frase, mas certamente contém excelentes verdades que encontramos na teologia prática, que encontramos nas sagradas escrituras. Ora, quando, queridos irmãos, as perspectivas são sombrias, nós precisamos olhar para o alto. Vede o que o profeta Isaías nos diz ainda no capítulo 40, verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Por ser ele grande e força e forte em poder. Isaías capítulo 40, verso 26. Oh, quando, amados irmãos, nós podemos olhar para aquele momento que Israel estava passando. Muitos estavam desanimados, sem expectativa, sem esperança, sem saber o que fazer diante das circunstâncias, dos problemas. Não obstante muitos serem jovens, outros adultos, outros velhos, mas a esperança de Israel estava tão somente no Senhor nosso Deus. Assim, quando Israel da antiguidade, você se depara com uma tarefa difícil e um futuro impossível, nós precisamos, queridos irmãos e amigos, olhar para o que nos ensina a palavra do Senhor nosso Deus. Oh, meus queridos e amados, pois muitas vezes diante das circunstâncias, dos problemas, nos indagamos, murmuramos, choramos, não sabemos o que fazer. Porém, quando nós olhamos para o alto, nós podemos contemplar a nossa visão, a nossa cosmovisão acerca de Deus, amados irmãos, faz toda a diferença. E quando nós olhamos para o livro da consolação do profeta Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 48, nós podemos tirar lições preciosas para vivermos nessa atualidade. Pois, queridos, pois Isaías nos diz, não temas, eis aí está o vosso Deus. E ele ainda nos diz em Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Oh, queridos, não temas, porque Deus é maior do que as circunstâncias que nos cercam. Quando olhamos para o capítulo 40, verso 1 ao verso 31, o profeta nos fala acerca das circunstâncias nas quais Israel estava inserido. As circunstâncias, amados irmãos, a Israel ao olhar para trás, ora, o remanescente da Babilônia via suas falhas e pecados e precisava de encorajamento, pois muitos estavam desanimados, não cantavam, queridos e amados irmãos, achavam que não havia mais esperança, mais expectativa. Oh, queridos e amados,
mas ao olhar para Deus, ao contemplar a palavra de Deus, eles poderiam ouvir a voz do perdão. É verdade, Israel havia desobedecido, Israel era fraco, se afastara de Deus, deixara-se levar por ídolos pagãos, por coisas que não agradavam ao Senhor nosso Deus. Mas, queridos irmãos, no perdão, nas misericórdias do Senhor, estava o consolo, a esperança, assim como o profeta Jeremias falara. Meus queridos, ora, nós precisamos, diante das circunstâncias adversas, olhar, queridos, e ouvir a voz do perdão, como também a voz da providência. Os judeus tinham uma dura jornada pela frente, quando voltaram para reconstruir o templo, para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Haviam lutas, desafios, inimigos, assim também eu e você. Nós não estamos isentos nessa atualidade, mas confiados na providência soberana de Deus. Precisamos erguer a cabeça, na certeza de que Ele está no controle. Nada nem ninguém, queridos irmãos, pode permitir que as nossas forças venham ser abaladas, venha fazer com que nós venhamos, amados, desanimar. Nós precisamos olhar para o Senhor, mas também podemos ver diante das circunstâncias adversas a voz de promessa, da promessa de Deus. No capítulo 40, verso 6 ao verso 8, toda a carne é erva, a Síria havia partido e a Babilônia também, assim como a grama, as nações, seus líderes, cumprem o seu propósito e depois desaparecem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É nela que nós precisamos confiar, é no Senhor que nós precisamos esperar. Amados irmãos, nessa caminhada, nessa jornada, não importa as circunstâncias, não importa as notícias que venhamos receber ou o momento que estejamos passando, Deus é maior do que as circunstâncias, nele nós encontramos a paz. Ora, as circunstâncias que nos precederam muitas vezes, queridos, não foram as melhores, mas também as circunstâncias diante de nós. Os judeus eram poucos, fracos, não tinham força, queridos, não tinham condição econômica, mas Deus é maior do que qualquer coisa no céu e na terra. Foi Ele quem criou, é Ele quem controla, é Ele quem domina as circunstâncias, queridos e amados irmãos. Muitas vezes alguém definiu as circunstâncias como as coisas horríveis que vemos ao desviarmos o nosso olhar de Deus. Mas quando nós olhamos para Deus, amados, nós podemos ter esperança, pois muitas vezes, amados irmãos, as circunstâncias roubam a nossa alegria, tiram a nossa paz, circunstâncias que nos precedem, circunstâncias diante de nós e circunstâncias muitas vezes dentro de nós. Ora, eu não sei quais as circunstâncias que você está passando, que nós vamos enfrentar, mas muitas vezes as notícias que recebemos nos entristecem, e se nós não olharmos, queridos irmãos, para Deus, nós desanimamos, nós não caminhamos, nós, queridos irmãos, perdemos a esperança. Mas enquanto se diz hoje, é tempo de olharmos para o Senhor e Salvador Jesus, não importam as circunstâncias. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso não temas, Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Meus queridos, Deus é maior, amados irmãos, ainda mais do que os nossos medos. Quando olhamos para o capítulo 41 ao capítulo 44, amados irmãos, em 7 ocasiões nessa seção do livro, o Senhor diz ao seu povo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje. Também Ele nos exorta a não temermos o hoje, a não temermos o amanhã, nem tampouco o nosso passado. Ao encarar o desafio, queridos irmãos, da jornada para casa, seria difícil para a reconstrução das muralhas, para a reconstrução dos judeus remanescentes. Eles tiveram, amados, motivos de sobra para temer. Contudo, havia uma grande razão para não ter medo. O Senhor estava com eles
e lhes daria o sucesso. E esta é a razão pela qual nós não podemos temer, queridos irmãos, quando somos assaltados pelo medo, pois Deus procura acalmar os nossos medos, garantindo que está conosco, que trabalha conosco, que não nos deixa nem nos desampara, pois em 3 momentos nós podemos ver Deus falando, queridos irmãos, que usaria a sua providência soberana para levantar Ciro, para libertar o seu povo, para restaurar a nação de Israel, para enviar o Messias. E o Messias veio e ele está conosco. Há medos tentando, batendo a porta do seu coração, tentando te fazer desistir. Nós precisamos olhar para o Senhor enquanto se diz hoje: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te guardo com a minha mão direita. Assim nos diz o Senhor. Portanto, meu querido e amado irmão, é tempo de olhar para o Deus grandioso, majestoso, que não nos deixa nem nos desampara, mas está conosco em todos os momentos. Quando o medo bater a porta do seu coração, eleva os seus olhos para o alto, firme o seu olhar no Senhor, confie no Senhor, na certeza de que Ele é o mesmo, ontem, hoje, o mesmo Senhor que é maior do que as circunstâncias. É o Senhor, queridos, que é maior do que os nossos medos. Ele enviou o seu Filho Jesus e Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, não desanime. Como é triste quando Deus nos disciplina e não entendemos ou não levamos a sério que Ele está fazendo. O cativeiro de Israel na Babilônia curou a nação de sua idolatria, mas criou nela um desejo, mas não criou nela um desejo de adorar ao Senhor. Deus muitas vezes, queridos, nos disciplina, Ele nos restaura, nos perdoa, mas Ele quer que nós venhamos olhar para Ele, viver para a honra e glória tão somente dEle, enquanto se diz hoje. Mas em terceiro lugar, quando nós olhamos para o capítulo 45 ao capítulo 48, o profeta Isaías nos diz: não temas, porque Deus é maior do que os nossos inimigos. Ora, estes capítulos tratam da ruína da Babilônia, e um dos temas principais é: eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versos 5 e 6, 45, verso 14, 45, verso 18, queridos, e outros versículos que nós poderíamos falar. O Senhor, amados irmãos, é o Deus único e verdadeiro. Ele não está morto, Ele está vivo, soberano, reinando. Então nele nós podemos confiar, enquanto se diz hoje. Meu querido irmão, meu amigo, para quem ou em quem você está confiando? Você está olhando? Deus é maior do que a Babilônia. Deus é maior do que os governos, as potências da nossa atualidade. Ele tem o controle de tudo e de todos. Ele é maior, queridos irmãos, do que os falsos deuses. Ora, assim como os deuses babilônicos, Bel, que era o deus babilônico do sol, e Nebo, que era o seu filho, deus da escrita e do aprendizado. Deus é que está no controle. Ele é maior, queridos e amados irmãos. Ora, é Ele quem exalta, é Ele quem humilha, é Ele quem liberta, Ele é o nosso Salvador e não há outro. É Deus quem nos livra das garras do inimigo, quem nos livra das fornalhas, das opressões e de tantas outras mazelas. Portanto, pare e pense nesta noite. É tempo de olhar para Deus e dependermos do Senhor nosso Deus. Quem sabe você está olhando somente para as circunstâncias, para este momento marcado pela pandemia, para a crise econômica, para a crise política, mas quem sabe para a crise existencial, ou quem sabe para as circunstâncias em nossa volta, ou até mesmo as circunstâncias dentro de você. Quem sabe você está desanimado, ouvindo a voz de muitos que dizem: este ano está perdido, não há esperança, nós não podemos fazer nada.
mas o nosso Deus está no controle. Este ano não está perdido, ele é um ano diferente, onde Deus quer que nós venhamos aprender, meus queridos irmãos e amigos, para que assim possamos viver cheios de esperança, firmados na providência soberana de Deus, na certeza de que Deus é maior do que as nossas circunstâncias, é maior do que os nossos medos, é maior do que os nossos inimigos, e os nossos principais inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Deus está no controle, soberano, governando. Amados irmãos e amigos, portanto, não podemos temer nem desanimar, mas que a cada momento, a cada instante, nós possamos nos firmar na palavra de Deus, no Deus da palavra, e assim prosseguirmos sem temor, na certeza de que é Ele quem nos sustenta, quem nos fortalece, quem nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, que eu te ajudo. Nós precisamos olhar para o Senhor. A nossa maior necessidade nessa atualidade, queridos irmãos e amigos, é do Senhor nosso Deus. Que eu e você possamos a cada momento olharmos para Ele, nos firmarmos nele e dependermos tão somente dEle, independente daquilo que as pessoas venham pensar ou falar, mas que eu e você possamos ouvir a voz do Senhor dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Deus é maior do que as circunstâncias, é maior, queridos irmãos e amigos, do que os nossos inimigos, é maior do que os nossos problemas. Não digas: tem um grande problema, estamos vivendo um grande... Não, o nosso Deus é soberano. Ele é maior do que as circunstâncias, do que isso que nós estamos passando e vivendo nessa atualidade. Ele não está morto, Ele está vivo, Ele continua reinando soberano, mas Ele quer que eu e você possamos confiar nele, nos entregar nas mãos dele, enquanto se diz hoje: não deixe para amanhã, o tempo é agora. E que você a cada momento possa ouvir o Senhor dizendo: não temas. Não temas. Segundo alguns estudiosos, a Bíblia tem 365 não temas, nos ensinando que devemos viver cada dia, cada momento firmados tão somente no Senhor, na palavra do Senhor, para a glória do Senhor, enquanto se diz hoje, sem olharmos para o amanhã. Amados, mas vivemos o hoje, certos que o Senhor está no controle e o amanhã Deus proverá. Mas você precisa se entregar ao Senhor, crer no Senhor e viver na presença do Senhor, pois Ele é o mesmo, Ele não mudou. Pois quando olhamos para o Senhor, mesmo diante das circunstâncias adversas, nós podemos falar como o profeta Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança é a certeza das misericórdias do Senhor, a certeza da fidelidade de Deus, a certeza de que há salvação no Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, o Senhor criador e sustentador do mundo. O Senhor que nos ama, que enviou o seu Filho Jesus, que não nos deixa nem nos desampara, mas está com os seus braços abertos, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tempo, queridos irmãos e amigos, de confiarmos no Senhor, nos entregarmos nas mãos do Senhor, na certeza de que o Senhor não mudou. Ele é o Deus da providência, ontem, hoje. Ora, assim como nós estamos passando por lutas nesses dias, queridos irmãos, Deus não nos prometeu neste mundo que o nosso andar, a nossa jornada seria fácil, mas Ele mesmo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Ora, quando olhamos para os servos de Deus, eles enfrentaram lutas. Olha para os apóstolos de Jesus, quantas perseguições, quantas lutas, amados irmãos, quanto sofrimento eles não enfrentaram. Olha para o exemplo do apóstolo Paulo, quantas perseguições, quantas prisões. Olha para o exemplo dos reformadores. Amados irmãos, nós podemos contemplar Lutero na Alemanha, enfrentando desafios, enfrentando lutas, mas ele estava firmado em Deus e na sua palavra. Olha para João Calvino na Suíça.
Olha para os servos de Deus, amados irmãos, que nos antecederam neste país, quando neste país não era permitido pregar o evangelho da graça de Deus. Quantos não deram a sua própria vida, até mesmo na nossa região, como Vilela, que foi morto em São Bento do Una, mas firmado no Senhor nosso Deus. Nós precisamos confiar no Senhor e Salvador Jesus. Nós não podemos desanimar, mas precisamos erguer, amados irmãos, a nossa visão para o alto, depender do Senhor, na certeza de que Ele não nos deixa nem nos desampara. Ele não é semelhante ao homem. Sabemos que uma das coisas mais difíceis e raras é um pai ou a mãe desamparar o seu filho, mas nós temos visto cenas assim ao longo da história da humanidade. Mas o salmista nos diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele não nos deixa nem nos desampara, mas está conosco em todos os momentos e todas as circunstâncias. Então nele nós podemos confiar, nele nós encontramos força, nós encontramos paz e esperança para viver. Portanto, pare e pense enquanto se diz hoje. É tempo, queridos irmãos, de nos entregar e viver firmados no Senhor, na certeza de que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não desanimes, Deus proverá. Ele cuidará de mim e de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Portanto, no Senhor nós podemos confiar. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesta noite você possa olhar para o alto, entregar nas mãos do Senhor os seus planos, seus projetos, como também os seus problemas, mas principalmente entregar a sua vida a Deus. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa esperança está tão somente no Deus vivo, que é o nosso refúgio, o nosso castelo forte, que nunca nos deixa nem nos desampara. Ele é o mesmo ontem e hoje e para todo sempre. Portanto, ouça a voz do Senhor falando: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque Deus não está morto. Não te assombres, não tenha medo, porque Deus está no controle. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda. Ele nunca te deixou, nunca nos desamparou. Ele continua o mesmo. Portanto, olhe para o seu amor revelado na cruz do Calvário, a enviar o seu Filho Jesus para morrer por ti e por mim, para que eu e você possamos viver uma vida plena, abundante, viver na terra, na perspectiva do céu. Portanto, enquanto se diz hoje, entregue-se ao Senhor, viva para a glória do Senhor, na certeza de que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Portanto, a Ele toda honra e toda glória. Concluindo, não temas, porque Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Não temas, porque Deus é maior do que os nossos medos. Não temas, porque Deus é maior do que os nossos inimigos. Não temas, porque Deus está no controle. Ele é soberano. Ele é o nosso castelo forte, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Portanto, a Ele toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Aleluia. E que assim, queridos, nós possamos viver firmados no Senhor, na certeza de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Portanto, a Ele toda honra e toda glória, meus amados irmãos, e que nós possamos viver firmados no Deus único e verdadeiro, o nosso castelo forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza em todos os momentos, em todas as circunstâncias na jornada da nossa vida. Portanto, pare e pense, enquanto se diz hoje, para quem você está olhando? Você está olhando para você mesmo? Você está olhando para as pessoas? Ou está olhando para o Deus vivo, forte e verdadeiro, o Deus incomparável? Portanto, a Ele toda honra e toda glória para todo sempre. Amém.